Segunda carta de Pedro, 2 Pedro 1. De Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos que compartilham conosco o privilégio de crer que o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo vai fazer o que é justo e correto, eu oro para que Deus seja bondoso com vocês e permita que vivam em perfeita paz, que vocês continuem aprendendo cada vez mais sobre Deus e sobre o nosso Senhor Jesus. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus, quando nós descobrimos que Ele nos convidou a participar da sua maravilhosa bondade. Deus fez grandes e maravilhosas promessas para que a natureza dele se tornasse parte de nós. Então poderíamos escapar dos nossos desejos maus e das influências corruptas deste mundo. Façam o máximo para melhorar a fé de vocês. Vocês podem fazer isso acrescentando bondade, compreensão, domínio próprio, paciência, devoção a Deus, preocupação com os outros e amor. Se vocês continuarem crescendo desse jeito, isso vai mostrar que o que vocês sabem sobre o nosso Senhor Jesus Cristo tornou a vida de vocês útil e cheia de sentido. Mas se vocês não crescerem, são como alguém que é míope ou cego e esqueceram que os pecados do passado foram perdoados. Meus amigos, vocês devem fazer tudo o que puderem para mostrar que Deus realmente escolheu e selecionou vocês. Se continuarem fazendo isso, vocês não vão tropeçar nem cair. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dar a vocês uma recepção gloriosa no reino dele que vai durar para sempre. Vocês estão se apegando firmemente à verdade que lhes foi dada, mas mesmo assim eu vou continuar lembrando vocês dessas coisas. Na verdade, acho que devo continuar lembrando vocês até o dia em que eu deixar este corpo. O nosso Senhor Jesus Cristo já me disse que eu logo vou deixar este corpo. É por isso que eu estou fazendo o máximo para garantir que cada um de vocês se lembre de tudo isso depois que eu partir. Quando contamos a vocês sobre o poder e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não estávamos contando histórias inteligentes que alguém inventou. Com os nossos próprios olhos vimos a verdadeira grandeza dele. Deus, o nosso grande e maravilhoso Pai, verdadeiramente o honrou dizendo: "Este é o meu próprio Filho querido e eu estou satisfeito com ele." Nós estávamos lá com Jesus no Monte Santo e ouvimos essa voz falar do céu. Tudo isso nos faz ter ainda mais certeza de que o que os profetas disseram é verdade. Por isso vocês devem prestar muita atenção à mensagem deles, como prestariam atenção a uma lâmpada que brilha em algum lugar escuro. Vocês devem continuar prestando atenção até que o dia chegue e a estrela da manhã surja nos corações de vocês. Mas vocês precisam entender que ninguém sozinho consegue compreender nenhuma das profecias das Escrituras. Os profetas não inventaram essas coisas por conta própria, mas foram guiados pelo Espírito de Deus. 2 Pedro 2. Às vezes, falsos profetas falaram ao povo de Israel. Falsos mestres também vão se infiltrar e falar mentiras prejudiciais para vocês. Mas esses mestres não pertencem de verdade ao mestre que pagou um preço tão alto por eles, e eles vão destruir a si mesmos rapidamente. Muitas pessoas vão seguir os caminhos maus deles e vão fazer com que outros falem mal do verdadeiro caminho. Eles vão ser gananciosos e enganar vocês com palavras suaves. Mas há muito tempo Deus decidiu puni-los, e Deus não dorme. Deus não teve pena dos anjos que pecaram. Ele os amarrou e os jogou nos abismos escuros do inferno até o tempo do julgamento. E na época de Noé, Deus não teve pena das pessoas ímpias do mundo. Ele as destruiu com um dilúvio, embora tenha salvado 8 pessoas, incluindo Noé, que pregava a verdade. Deus castigou as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando-as até virar cinzas. E isso é um aviso para qualquer outro que queira pecar. Ló vivia de forma correta e ficava muito perturbado com a maneira terrível como aquelas pessoas más viviam. Ele era um homem bom e dia após dia sofria por causa das coisas más que via e ouvia. Por isso o Senhor o resgatou. Isso mostra que o Senhor sabe como resgatar as pessoas piedosas das suas aflições e como punir as pessoas más enquanto elas esperam o dia do julgamento. O Senhor é especialmente severo com as pessoas que desobedecem a Ele e não pensam em nada além dos seus próprios desejos sujos. Eles são imprudentes e orgulhosos e não têm medo de amaldiçoar os seres gloriosos no céu. Embora os anjos sejam mais poderosos que esses seres maus, até os anjos não ousam acusá-los diante do Senhor. Essas pessoas não são melhores que animais sem sentido que vivem pelos instintos e nascem para serem capturados e mortos. Elas falam mal das coisas que não sabem nada e as suas próprias ações corruptas vão destruí-las. Elas fizeram o mal e vão receber o mal como recompensa.
Elas acham divertido fazer festas selvagens durante o dia. Elas são imorais e as refeições que comem com vocês são estragadas pela maneira vergonhosa e egoísta como elas se comportam. Tudo o que elas pensam é em ter relações sexuais com o marido ou a esposa de outra pessoa. Não há fim para as ações más delas. Elas enganam pessoas que são fáceis de enganar e as mentes delas estão cheias de pensamentos gananciosos, mas elas estão indo para o desastre. Elas abandonaram o caminho verdadeiro e seguiram o caminho errado, seguindo o exemplo do profeta Balaão, filho de Beor, que amava o que ganhava sendo desonesto. Mas um jumento o corrigiu por essa ação má. Ele falou com voz humana e o fez parar com a sua tolice. Essas pessoas são como poços de água secos e nuvens levadas pelo vento da tempestade. A parte mais escura do inferno está esperando por elas. Elas se gabam em voz alta das suas bobagens estúpidas e, sendo vulgares e grosseiras, elas capturam pessoas que mal escaparam de viver o tipo errado de vida. Elas prometem liberdade a todos, mas elas mesmas são apenas escravos da vida suja, porque as pessoas são escravas daquilo que as controla. Quando elas conheceram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas escaparam das coisas sujas deste mundo. Mas elas são novamente capturadas e controladas por essas coisas sujas e agora estão em pior situação do que estavam no começo. Elas teriam sido melhor se nunca tivessem conhecido o caminho certo. Mesmo depois de conhecerem o que era certo, viraram as costas para os santos mandamentos que lhes foram dados. O que aconteceu com elas é exatamente como o ditado verdadeiro, né? Um cão volta para lamber o próprio vômito. Uma porca que foi lavada volta a rolar na lama. 2 Pedro 3. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu escrevi para encorajar vocês a fazerem um pensamento honesto. Eu não quero que vocês esqueçam o que os profetas de Deus disseram que ia acontecer. Vocês nunca devem esquecer o que os santos profetas ensinaram no passado e devem lembrar o que os apóstolos disseram a vocês. O nosso Senhor e Salvador nos ordenou fazer isso. Mas primeiro vocês precisam entender que nos últimos dias algumas pessoas não vão pensar em nada além dos próprios desejos egoístas. Elas vão zombar de vocês e dizer: o Senhor de vocês não prometeu voltar, mas os primeiros líderes já morreram e o mundo não mudou nada. Elas vão dizer isso porque querem esquecer que há muito tempo os céus e a terra foram feitos pelo comando de Deus. A terra saiu da água e foi feita a partir da água. Mais tarde ela foi destruída pelas águas de um grande dilúvio. Mas Deus ordenou que os céus e a terra atuais permaneçam até o dia do julgamento. Então eles vão ser incendiados e as pessoas ímpias vão ser destruídas. Queridos amigos, não esqueçam que para o Senhor um dia é o mesmo que 1000 anos e 1000 anos é o mesmo que um dia. O Senhor não é lento para cumprir as promessas dele, como algumas pessoas pensam. Na verdade, Deus é paciente porque quer que todos se afastem do pecado e que ninguém se perca. O dia da volta do Senhor vai nos surpreender como um ladrão. Os céus vão desaparecer com um barulho alto e o calor vai derreter todo o universo. Então a terra e tudo o que há nela vão ser vistos como realmente são. Tudo vai ser destruído. Por isso, vocês devem servir e honrar a Deus pela maneira como vivem. Vocês devem aguardar com expectativa o dia em que Deus julga todos e devem tentar fazer com que ele chegue logo. Naquele dia os céus vão ser destruídos pelo fogo e tudo mais vai derreter no calor. Mas Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra, onde a justiça vai governar. Nós estamos realmente ansiosos por isso. Meus amigos, enquanto vocês estão esperando, devem ter certeza de que o Senhor encontre vocês puros, sem mancha e vivendo em paz. Não esqueçam que o Senhor é paciente porque quer que as pessoas sejam salvas. Isso é também o que o nosso querido amigo Paulo disse quando escreveu para vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Paulo fala sobre essas mesmas coisas em todas as cartas dele, mas parte do que ele diz é difícil de entender. Algumas pessoas ignorantes e instáveis até se destroem torcendo o que ele disse. Elas fazem a mesma coisa com outras escrituras também. Meus queridos amigos, vocês foram avisados com antecedência, por isso não deixem que os erros das pessoas más levem vocês para o caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Deixem que a bondade e o entendimento que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ajudem vocês a continuar crescendo. Louvado seja Jesus agora e para sempre. Amém.